E aí, pessoal, vamos lá então dar início finalmente à história do Brasil. E estamos aí com a nossa quarta videodica. A história do Brasil eu vou dividir para poder explicar melhor em pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, e colonial, que vai de 1530 até 1822, que a gente vai ver logo logo. Por que Portugal leva tanto tempo para colonizar o Brasil? Bom, é importante lembrar que Portugal estava muito mais interessado no comércio com as Índias, ou seja, no lucro do Oriente, do que explorar o nosso território, no qual não se sabia se realmente encontrariam grandes riquezas. E de fato, inicialmente, ele não encontra. As primeiras expedições foram a de Gaspar de Lemos, para ter uma ideia do pau-brasil, né, do total de pau-brasil, pelo menos ali na parte litorânea. A de Gonçalo Coelho, que fundou feitorias e quando foi embora leva muita madeira. E posteriormente a gente teve as guarda-costas ou militares, que serviam para proteger o litoral de contrabandistas. Um exemplo são os corsários franceses. Na economia, eu destaquei a exploração do pau-brasil e uma troca desse pau-brasil, por exemplo, que era fornecido pelo índio e em troca recebia quinquilharias e porcarias portuguesas. Era chamada de escambo. O monopólio real era chamado estanco. Com essa exploração do pau-brasil, a gente tem o início do desmatamento na Mata Atlântica. Vamos lá então ao período colonial. Por que Portugal decide colonizar? Bom, havia a crise do comércio oriental e havia ameaças estrangeiras, como, por exemplo, dos franceses que disseram: olha, Portugal, eu quero usufruir dessa terra, se tu não der um jeito, tem quem queira. Então, em 1530 foi mandada, para o Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza. Ele era um rico fidalgo português e tinha muito interesse em explorar as novas terras. Quando ele vem, ele traz consigo uns 400 colonos, mais animais de estimação e sementes, que era, por exemplo, mudas de cana-de-açúcar. É ele que vai organizar as expedições para o interior e percorrer o litoral até a entrada do Rio da Prata. Em todas essas expedições, ele vai procurar por ouro, mas nada vai encontrar. Ele funda em 1532 a vila de São Vicente e vai distribuir as primeiras sesmarias. Só que vai chegar um ponto que não tem mais de onde tirar dinheiro sem ter um retorno, sem ter um lucro. E aí a coroa dá um basta. Ela vai, portanto, entregar essa exploração do Brasil à iniciativa privada com as capitanias hereditárias. Bom, o Brasil ele foi dividido em 14 capitanias, correspondentes a 15 lotes e doadas a 12 capitães donatários. Essa doação era através da carta de doação e os direitos e deveres era através do foral. Lembrando que as sesmarias, que inicialmente foi distribuída pelo Martim Afonso de Souza e posteriormente com as capitanias hereditárias, elas marcam o início do problema agrário no Brasil. Como, de modo geral, essas capitanias hereditárias elas não deram muito certo, porque havia um extenso território para muita pouca gente. Então, se acontecesse algum problema de contrabando ou, enfim, não tinha como avisar, não dava tempo de avisar. Naquela época não existia telefone. Bom, por causa disso, Portugal procura centralizar mais o poder e vai criar o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele funda Salvador, que vai se tornar a primeira capital do Brasil. O segundo é o Duarte da Costa, que traz o Padre Anchieta para o Brasil, e o fato mais importante é a invasão do atual Rio de Janeiro pelos franceses.
No terceiro, que é o Mendes Sá, a gente pode destacar a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Lembrando que as capitanias hereditárias elas continuam existindo até o século XVIII, quando o rei José I e o Marquês de Pombal vão extingui-las. Juntamente com esse governo geral, eu chamei de extra, a gente tinha as câmaras municipais, que era dos homens bons, que eram latifundiários, católicos e brancos, e eles tinham o poder local. Também tivemos a ajuda da igreja que queria fiéis, né, expandir aí e conseguir prestígio. Na economia, a gente tinha o açúcar como principal produto. Mas por que esse açúcar? Portugal tinha experiência, né, no cultivo da cana, o Brasil tinha um solo adequado e destaquem, alto valor na Europa. Esse açúcar, essa plantação da cana era de modo plantation, né? Era uma monocultura, ou seja, uma única cultura, para exportação, mandar para fora do Brasil, né? Para a Europa, e em latifúndio, ou seja, grande propriedade. A mão de obra era escrava, inicialmente dos índios, mas esses não se adaptaram muito bem a esse sistema, e também tinha a oposição da Igreja Católica, que não queria, né? Ela condenava a escravização do índio, mas concordava com a escravização do negro. Então, posteriormente, predominou a mão de obra escrava negra. A sociedade era dividida em senhor de engenho no topo e escravos na base. Características: era uma sociedade rural, patriarcal, aristocrática e estamental, sem mobilidade social. Então tá, por essa videoaula era isso. Obrigada!